Fala pessoal, dando continuidade ao estudo da reta, vamos hoje estudar a forma segmentária e casos particulares. Os objetivos são identificar a equação de uma reta apresentada a partir de dois pontos dados, ou de um ponto e sua inclinação, e identificar e determinar a equação geral e reduzida da reta. Primeiro, antes de falar da forma segmentária, vamos falar de alguns casos particulares. Olha só, se um dos coeficientes da equação geral de uma reta, ax mais by mais c igual a zero, é igual a zero, a reta apresenta uma propriedade especial. Temos três casos. Então, pessoal, aqui está dizendo o seguinte, né? Nós vimos aí a forma geral, que é todo mundo antes da igualdade. Agora, se um desses coeficientes aqui, ó, o a que multiplica o x, ou b que multiplica o y, ou c, o termo independente é zero, vai acontecer situações diferentes que a gente observa geralmente ao esboçar uma reta. Vamos entender esse primeiro caso aqui, ó, o a igual a zero. Se a equação não tem o termo em x, a reta é paralela ao eixo x. Olha só, eu coloquei um exemplo, 2y menos 6 igual a zero. Como que eu vou esboçar esse gráfico? Pessoal, se eu resolver essa equação de primeiro grau, vai acontecer isso aqui, né? Vai ficar 2y, o menos 6 passa para lá, 6, y igual a 6, o 2 cai dividindo, então eu tenho y igual a 6 dividido por 2, que dá 3, né? Tranquilo. Bom, eu vou fazer o desenho aqui para vocês observarem. Eu tenho aqui, ó, aqui é o eixo x, aqui é o eixo y, e eu tenho aqui essa situação, né, 2y menos 6 igual a zero, onde y é igual a 3. O y igual a 3, a única coisa que eu posso fazer é aqui no eixo das ordenadas, eu tenho 0 na origem, aqui eu tenho, vamos supor que aqui seja 1, né, na minha escala, aqui é 2, aqui é 3. Onde tem esse valor aqui, 3, que é mais ou menos essa região, né, de acordo com o meu intervalo, eu vou esboçar uma reta paralela ao eixo x, que vai ficar assim, ó. Essa é a reta y igual a 3. Tá? Ou voltando lá na situação, né? Se a gente jogar 3 aqui, 2 vezes 3, 6, menos 6, 0. Ou se eu deixar na forma geral, ela é 2y menos 6 igual a 0, que é a mesma coisa que y igual a 3. Então, se eu falar assim, vamos esboçar uma reta y igual a menos 1, por exemplo, eu vou usar o mesmo sistema cartesiano aqui. Então, de acordo com o meu intervalo, menos 1 está mais ou menos aqui, essa reta passa aqui, ela é paralela, né, ao eixo x, tá bom? Então, aqui é a reta y mais 1 igual a 0, tá bom? Que é o menos 1 passou para lá, né? Se eu volto ele para cá, ele volta positivo, mais 1 igual a 0. Ok? Então, toda reta onde não tem o termo em x, né? Só aparece o y, o termo independente, ela é uma reta paralela ao eixo x. Essa situação aqui, ó, quando b é igual a 0. Agora, repare que eu não tenho o carinha que multiplica o y, né? Ele é 0. Aí 0 vezes y, zerou, desapareceu com o y. Se eu resolver, olha o que vai virar. 2x, o 2 passa para lá, menos 2, né? X igual a menos 2, o 2 cai dividindo, x igual a menos 1. Quando não tem o termo em y, a reta é paralela ao eixo y. Tá o gráfico do sistema cartesiano. Então, aqui é x, aqui é y. Então, olha só, x igual a menos 1. Vamos supor, né? Aqui é 0, menos 1 está mais ou menos aqui. Então, bem nessa região, eu vou desenhar, o que eu posso fazer observando o x igual a menos 1, é desenhar uma reta que é paralela ao eixo y e está pronto aqui o meu gráfico x igual a menos 1. Ou, né, se eu quiser deixar na forma geral, vou fazer uma setinha aqui indicando, é 2x mais 2 igual a 0. Ok, pessoal? Então, não tem termo em x, é uma reta horizontal, chamada reta horizontal. Não tem termo em y, é uma reta vertical. Por exemplo, se eu pegar e perguntar para vocês qual é a reta x igual a 3, por exemplo. Então, aqui é 0, eu tenho aqui 1, vamos supor que 2, aqui é 3. Então, a reta x igual a 3, ela passa aqui, ó. Essa é a reta x menos 3 igual a 0. Peguei o 3, passei ele para cá. Ó. Beleza, gente? Vamos ver um outro caso. Agora, se a equação não tem termo independente, agora o c igual a 0. Repare nesse exemplo. 3x menos 2y igual a 0.
a reta passa pela origem. Então, veja bem, se a reta não apresenta termo independente, ela obrigatoriamente ela passa pela origem. Aí a declividade dela, a inclinação, vai depender muito dos seus pontos, claro, e do coeficiente angular que determina a declividade, que é assunto para as aulas posteriores. Então, vamos supor o seguinte aqui, vamos determinar para essa situação alguns pontos que pertencem a essa reta. Se eu jogar o x sendo 2, olha aqui, x igual a 2, vai ficar 3 vezes 2, que dá 6, né? Eu vou achar aqui, né, para x igual a 2 primeiro. E para eu zerar, né, para dar zero, vai ter que ser 6 menos 6. Para esse aqui virar menos 6, eu tenho que jogar y sendo 3. Ó. Vai ficar menos 2 vezes 3 igual a 0. Então, eu tenho 6 menos 2 vezes 3 dá menos 6. 6 menos 6, 0, né? Então, 0 igual a 0. Ok. Então, eu achei o primeiro ponto, x sendo 2, e o y, obrigatoriamente, né, para zerar, eu vi que tem que ser 3. Bom, então, se eu desenhar um sistema cartesiano agora, olha só. Aqui é x, aqui é y, e localizar aqui, vamos supor o ponto de coordenadas 2 e 3 está mais ou menos aqui. Aqui é 1, aqui é 2, né? Aqui é 1, 2, 3. Então, aqui é 2, aqui é 3. Estou localizando aqui, mais ou menos aqui. Aí, olha só, pessoal, eu já sei que essa reta passa nesse ponto. Agora, qual é a declividade dela, né? Ela, em relação a x aqui positiva, ela está descendo, ou em relação aqui, ó, 1, 2, 3, ela está subindo, né? Tem essa declividade, né? Fazendo aqui com o movimento. E aí, né? Olha só, se eu pegar novamente aqui ó, e jogar 0, ó, para x igual a 0, o que, que vai virar? 3 vezes 0. Aí eu vou fazer o mesmo sistema aqui para vocês entenderem. Eu já vou pensar logo aqui, eu não vou resolver a equação, eu vou fazer assim, eu vou pensar em que valor substituir o y para que dê 0. Para esse aqui dar 0 aqui na frente, o y tem que ser obrigatoriamente 0 também, né? Porque olha só, 3 vezes 0 é 0. Se eu jogar aqui 1, por exemplo, menos 2 vezes 1, vai ficar menos 2 igual a 0? Não pode. Então, tem que ficar menos 2 vezes 0, né? Que vai dar 0 igual a 0, tá? Então, eu já entendi que o outro par ordenado dessa reta é o par de coordenadas 0 e 0, que está aqui na origem. Então, a minha reta vai ficar assim, ó, passando obrigatoriamente aqui na origem. Tá? O desenho não ficou legal ainda, né? Olha aqui, ó. Essa é a reta 3x menos 2y igual a 0. Beleza, gente? Então, não apareceu o termo independente, obrigatoriamente ela passa na origem. Aí, a declividade dela, que é a tangente desse ângulo aqui, ó, com o eixo x no sentido aqui positivo, essa declividade que é no sentido anti-horário vai depender muito quem é o coeficiente angular, que é estudo para as aulas seguintes, como eu falei. Esses são os casos, mas ainda tem aquele caso da reta x igual a y, né, que a gente já estudou. O que é a reta x igual a y? Vamos supor, se você jogar 1 aqui, o y também tem que ser 1, né, para continuar sendo igual. Se você jogar x sendo 2, o y também tem que ser quanto? 2. Então, se eu pegar no sistema cartesiano, né, eu nem ia comentar, mas a gente já está falando desses casos particulares. Então, se aqui é 1, né, eu tenho que lembrar aqui de vocês da reta bissetriz. Aqui também é 1. Se aqui é 2, o x é 2, o y também é 2. Se eu falar que o x é menos 1, o y também é menos 1, né? Então, está aqui, ó, menos 1 e aqui também menos 1. Essa é a reta, pessoal, bissetriz, né? No meu desenho improvisado, né? Não vai ficar muito legal, mas só para a gente entender, é a reta bissetriz dos quadrantes 1 e 3. Ó, tá? E a reta x igual a menos y, ou y igual a menos x, né? Se eu falar que x é 2, o y, para ele continuar aqui com essa igualdade, ele tem que ser menos 2, porque olha só, menos com menos dá mais, 2 igual a 2. Ó. Então, veja bem, o x sendo 2, o y tem que ser menos 2, por causa desse menos agora, né? Então, se eu tenho aqui 2, o y meu tem que ser menos 2 aqui, ó. Aí eu acho esse ponto que eu vou fazer com a cor diferente. Então, esse aqui é 2, o y é menos 2, né? Vamos supor que esteja mais ou menos aqui, ó. Se eu falar que o x é, um exemplo aqui, menos 3, o que acontece com o y? Eu vou ter que colocar o y sendo 3, né? Por conta que tem esse menos aqui, ó, para continuar, para eu respeitar essa igualdade, ó. Então, se o y
for 3, né, esse menos aqui pede o oposto, vai ficar menos 3. Então, eu tenho menos 3 igual a menos 3. Então, se eu tenho aqui menos 3, o meu y, ele, para essa situação, x igual a menos y, o meu y tem que ser 3, tá bom? Porque esse menos vai multiplicar e vai mudar, né? Vai deixar menos 3 igual a menos 3. Essa reta é a reta bissetriz também, né? Claro, só porque ela é a bissetriz dos quadrantes 2 e 4, onde x é igual a menos y, ou y é igual a menos x, né? Se a gente passa esse menos para cá, né? Multiplicando por menos 1, fica y igual a menos x, na forma reduzida. Beleza, gente? Então, esses são os casos que eu apresentei. Qualquer coisa, assista novamente aí, né? E agora a gente vai ver a equação segmentária. Forma segmentária. A equação de uma reta R que intercepta os eixos nos pontos diferentes da origem, tá? Ela não passa aqui na origem. Aí eu coloquei aqui ponto N de 0 até N, P de P até 0. Pode ser obtida da seguinte forma. Eu vou mostrar para vocês. Olha aqui. Se eu tenho esse ponto P que está bem aqui, o que eu posso afirmar desse afastamento aqui da origem? Aqui é uma distância P, né? Eu joguei um P minúsculo aqui, ó. Então, esse P, ele tem coordenadas, o ponto P, ele tem coordenadas aqui, ó, P e 0. Já que ele pertence ao eixo X, o Y dele é 0. E ele tem um valor P que eu não sei, que é esse afastamento. Se eu falar que aqui é 5, logo aqui é 5, né? Coordenada 5 e 0. Mesma coisa ocorre aqui, ó. O ponto N que está bem aqui, ele tem coordenadas o quê? Eu sei que o X dele é 0, porque ele está aqui no eixo Y. E a ordenada dele, que eu não sei afirmar quem é uma distância N, né? É o N maiúsculo, eu vou chamar Nzinho aqui, ó. Tudo bem? É uma forma de algebrizar, né? De mostrar para vocês como que fica essa situação, quando eu não sei os valores. Então, eu pego um ponto genérico aqui, né? De coordenada x e y e utilizo o dispositivo. Olha o que vai virar, pessoal. Então, se eu tenho aqui, ó, eu pego o ponto genérico x e y, aí eu pego lá 0 e n, né? Peguei esse ponto aqui, depois o ponto P e 0, repete, né, a primeira coluna, que é x e y, e igual a 0. Isso aqui para eu achar uma equação, tá bom? Então, toda vez que eu percebo um segmento aqui, ó, que é uma parte de um pedaço, né, essa parte aqui da reta aqui, ó, eu sei onde corta x e sei onde corta y e não passa na origem, tem um jeito rápido de escrever a equação que eu vou mostrar nesse exemplo 1 para vocês. Então, aqui x vezes n dá nx, ou xn, 0 vezes 0 é 0, p vezes y dá mais py, e aqui 0 vezes y é 0, p vezes n dá pn, ou np, né? Para cá é menos, eu vou colocar menos np, e x vezes 0 é 0, igual a 0. Então, aqui eu tenho a equação geral nx, né, o carinha que multiplica o x, p vezes y, menos np, que é o termo independente. Qual que é a jogada aqui, pessoal, da equação segmentária? É você pegar o termo independente e passar ele para depois da igualdade. Isso aqui, ó. Vou escrever de cá, nx mais py, que é o que a gente encontrou, menos np, eu vou passar para lá, ó. Vai ficar np positivo. Agora eu vou dividir todo mundo aqui por np, ou seja, o termo independente eu passei para depois da igualdade e vou jogar ele aqui embaixo, ó. Então, a mesma coisa pela mesma coisa vai dar 1. Então, na equação segmentária, sempre depois da igualdade fica 1, por causa disso aqui, ó. A gente pega o termo independente e joga ele no denominador. Joga ele aqui e joga ele aqui. Aí, olha só, n aqui é produto, né? Então, a gente pode cancelar, ó. N com n corta, fica x sobre p. Esse p aqui, com esse p a gente corta, fica y, né? Aqui é mais, tá? Sobre n, que é igual. Aí, olha só, np dividido por np, mesmo eu não sabendo, eu sei que é a mesma coisa pela mesma coisa, aqui dá 1. Essa é a equação segmentária, é o modelinho. O que eu concluo? Que o x fica em cima do valor onde a reta corta lá no eixo x. O y fica em cima do valor onde a reta corta lá no eixo das ordenadas, o eixo y, e igual a 1. Esse 1 eu mostrei para vocês porque que ele aparece aqui, ó. Então, observando esse caso aqui, fica x sobre quem? Analisei. X sobre o valor onde a reta corta o eixo x, que é 2. Então, vai ficar x sobre 2 mais o y sobre o valor onde a reta corta lá no eixo das ordenadas, que é 3. E aqui eu sei que é 1. Demonstrei aqui para vocês, ó. Então, essa é a equação chamada equação segmentária. Simples assim, pessoal. Aqui o exemplo 2.
Na figura, R intersecta o eixo x em 4 e 0 e o eixo y no ponto Q de coordenadas 0 e 3. A partir da forma segmentária, obtém as equações, né, geral e reduzida. Então, eu já sei que a forma segmentária, né, olha aqui, eu vou escrever aqui, equação segmentária, vai ficar de que jeito? X sobre 4, né, já que corta aqui no valor 4, mais o y sobre 3, já que corta aqui no 3, que é igual a 1. Tranquilo, essa é a segmentária. Agora, para eu escrever a equação geral e reduzida, eu posso tirar o mínimo múltiplo comum de 4 e 3, né? Vou tirar aqui dos dois lados. Se eu tirar o mínimo aqui de 4 e 3, vou fazer aqui, ó, que dá por 2, né? Que fica 2, desce o 3, aqui dá por 2, que dá 1, desce o 3 por 3, que dá 1. 3 vezes 2, 6, 6 vezes 2, 12. Então, eu sei que aqui dá 12 e aqui é 12. Eu vou dividir aqui pelo de baixo e multiplicar pelo de cima, só lembrando, né? 12 dividido por 4 é 3, vezes x dá 3x. 12 dividido por 3, que dá 4, vezes y dá 4y. E 12, aqui é como se tivesse 1, dividido por 1 é 12, vezes 1, que dá 12. Aqui eu posso cancelar, né, já que eu tirei o MMC dos dois membros, tá? Então, a nossa equação geral fica 3x mais 4y, 12 passa para cá, menos 12 igual a 0. Essa é a equação geral. Agora, para eu achar a reduzida, nós já sabemos, isola o y. Então, vai ficar 4y igual, o 3x passa para lá, menos 3x, o menos 12 passa, mais 12, então y igual a menos 3x sobre o 4, mais 12 sobre o 4. Então, y igual a menos 3 quartos de x, o 12 dividido por 4, que dá 3, né? E tem que ser, né? O coeficiente linear aqui é 3, ó, onde a reta corta lá no eixo das ordenadas. Sempre o linear mostra isso, né? Escreveu a reduzida, você percebe. O coeficiente angular é a tangente que a reta forma com o eixo x aqui no sentido anti-horário, tá bom? Então, é nesse sentido aqui, anti-horário. Então, esse valorzinho aqui, que é o coeficiente angular, esse cara a gente vai estudar ele de forma separada. Então, nós temos a equação reduzida, a equação geral e a forma segmentária, que de cara você já observa e já resolve. Agora, o número 3 aqui, né, que aparece o seguinte: determinar a equação segmentária da reta R conhecendo a sua equação geral 3x menos 4y mais 12 igual a 0. Eu peguei nos livros esses exemplos, pessoal, livro didático de vocês e outros livros, né, da biblioteca, e já percebi que deu bem parecido, né? Está um pouco semelhante os valores, só que com sinais trocados. Então, aqui, ó, a gente já sabe que vai ficar assim, ó, 3x menos 4y mais 12 igual a 0. Como eu mostrei lá no exemplo anterior, como nós vimos aqui, o que que acontece? Você vai pegar esse cara aqui, ó, e jogar ele para depois da igualdade, né? Então, vai ficar 3x menos 4y, o 12 vai passar para lá, menos 12. Repare que ele muda o sinal, né? Agora, eu vou dividir todo mundo por ele, que é o termo independente. Eu jogo menos 12 aqui, menos 12 aqui e menos 12 aqui. Então, aqui vai ficar. Eu percebo, pessoal, que dá para simplificar aqui por 3. Ó. Então, a gente tem que simplificar, né? 3 dividido por 3 dá 1, esse 1 não precisa pôr, né? Na segmentária, o coeficiente aqui de x e y é o 1. Agora, menos 12 por 3 dá menos 4. Agora, menos por menos dá mais. E o 4 sobre 12 dá para simplificar por 4, que dá 1y, né? Não precisa colocar o 1. Aqui nós fizemos o jogo de sinal, né? Menos por menos deu mais. Então, eu vou fazer 12 por 4, que dá 3, que é igual. Aí, a mesma coisa pela mesma coisa, menos 12 dividido por menos 12, que dá 1. Ok, pessoal? Essa é a equação segmentária a partir dessa equação geral da reta. Aí, se a gente fizer aqui o sistema cartesiano, olha só como que ficaria. Menos 4, vamos supor que esteja mais ou menos aqui, o 3 mais ou menos aqui. Então, a nossa reta fica mais ou menos isso aqui. Ó. Essa é a nossa reta R. Beleza, pessoal? Próxima tela são as atividades. Atividade 1, 2, 3 e 4. 5 aqui, né, no final. Tá bom? Então, na próxima aula, trago a videoaula de correção das atividades. Valeu!